Existe algo mais complexo e abstrato que o coração? Uma única palavra com inúmeros significados e de uma profundidade assustadora, sendo acusado de ser o culpado de diversas tragédias e alegrias ao mesmo tempo, inspirando guerras e contos de fadas, impulsionando a morte e a vida, incitando escravidão e liberdade, motivando ódio e amor. Como um órgão tão essencial e com uma função bem clara, se tornou em uma das polissemias mais profundas e debatidas da história da humanidade. Afinal, o coração é encarregado de bombear o sangue no corpo, é o responsável pela manutenção das células, ou seja, mantém a vida. Mas isso a maioria sabe. Portanto, o meu foco não será biológico, falarei sobre os outros conceitos que o coração tem. Pois as nossas ações, comportamentos e desejos são constantemente avaliados e mensurados por nós mesmos e pelos outros. Mas a raiz de tudo isso raramente é analisada. Na verdade, às vezes nem mesmo sabemos que a raiz existe ou o que é. Apenas com o conhecimento que você tem, provavelmente não discordaria se eu dissesse que a raiz é o coração ou que está nele. Porém, vamos nos aprofundar para melhor entendimento e didática. Para isso, não podemos deixar de correlacionar o que tem acontecido no corpo. Numa matéria ao site Coração e Vida, o cardiologista Roberto Calil, diretor do Instituto do Coração de São Paulo, afirma que o estilo de vida é a maior ameaça à saúde na atualidade. Ainda na mesma matéria, o diretor da unidade de hipertensão do INCOR, Luiz Aparecido, explica que o estresse ocasiona uma descarga de hormônios que produzem substâncias que afetam o coração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente mais de 17 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de doenças cardiovasculares no mundo. Então surge o questionamento: se o coração sustenta e mantém a vida, quem é o responsável pela manutenção do coração? A resposta é tão simples quanto clara: você é o responsável. Dito isso, outros questionamentos são levantados. O que mais o coração representa? Qual a dimensão disso tudo? E como podemos usar isso a nosso favor? É o que ouviremos agora. Como já ouvimos na introdução, no aspecto biológico, o coração é uma das bases para a saúde do corpo. Sendo, em 1628, o médico britânico William Harvey o primeiro a descrever corretamente os detalhes do sistema circulatório do sangue ao ser bombeado pelo coração para todo o corpo. Popularmente, existe a noção de que, ao falar do coração de alguém ou de alguma coisa, está se referindo ao que é essencial, vital, à fonte, ao mais importante e ao centro. Tais noções ficam comprovadas com uma rápida lida no dicionário buscando seu significado figurativo. 1. Conjunto de sentimentos, centro da afetividade, caráter, índole. Exemplo: tenho um bom coração. 2. Consciência ou memória. Exemplo: trago o seu nome gravado em meu coração. 3. Demonstração de afeição, amor. Exemplo: conquistaste meu coração. 4. Parte central de alguma coisa, objeto situado no centro. Exemplo: sua casa fica no coração da cidade. Esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros ditados populares. Mas esses conceitos vêm desde a antiguidade, que, em partes e com determinadas modificações, se mantiveram até os dias de hoje, acreditando que o coração detém todo o ser. Como os egípcios, que, no ritual e processo de mumificação, preservavam o coração, pois era fonte de inteligência, dos sentimentos, das memórias e coordenava os atos, sendo considerado a chave para a vida após a morte. Partindo para o âmbito filosófico, de acordo com o artigo O Coração na História, de Dante Gallian, Platão associa o coração ao emocional, enquanto para Aristóteles o coração é o órgão principal, definindo-o como o lugar responsável pela percepção e, ao mesmo tempo, como o centro das emoções. Nesse mesmo artigo, Dante relata a importância que o cristianismo teve para tal entendimento, o que nos leva ao conceito teológico sobre o coração. De acordo com as Sagradas Escrituras,
No livro de Mateus, capítulo 15, versículos 18 ao 20, Jesus diz: Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O Messias afirma que o coração é a fonte de tudo que sai da nossa boca. Isso inclui as palavras, e são essas coisas que podem contaminar o homem. Vejamos também o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui, Salomão abre ainda mais as fronteiras, ao dizer que a vida depende do coração. Biologicamente, já sabemos disso, mas é perceptível que o Salomão não está se referindo a esse conceito devido à forma como ele abre tal afirmação, recomendando-nos a guardar o coração acima de tudo. Em apenas 2 passagens bíblicas, compreendemos que o coração é fonte da vida, das palavras e dos maus hábitos. Claramente, os conceitos científicos, filosóficos e teológicos estão entrelaçados, o que, naturalmente, influenciam no raciocínio popular. Compreendido tais significados, vamos ao próximo tópico. Tamanha influência e importância para a vida do ser humano, é óbvio que o coração necessitará de um enorme esforço e senso de responsabilidade para ser protegido. E isso é tão sério que até mesmo os detalhes contam, como relatado na matéria da BBC News com Thomas Munsell, um cardiologista do Centro Médico Universitário de Mainz, na Alemanha, o qual alerta o leitor sobre como a poluição sonora pode prejudicar o coração. Um assunto tão preocupante que foi criada a Comissão Internacional sobre os Efeitos Biológicos do Ruído. Vários especialistas e profissionais estão monitorando e pesquisando medidas de intervenção para os ruídos que a cidade geram e tentando compreender o quão prejudicial é para a saúde da população. Este grau de infortúnio está na Bíblia também. Provérbios 14:30 diz: O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Está escrito claramente que a inveja, que significa desgosto e infelicidade por causa de outro, corrompe a nossa sustentação física. Mas, no simples raciocínio, podemos entender que, se o coração em paz dá vida ao corpo, então, se o coração não estiver em paz, logo, não dará vida ao corpo. Devemos destacar também a poluição visual, que é o excesso de informações contidas em placas, posts, outdoors, entre outros, sendo que o uso excessivo de smartphones estão nessa jogada. Em matéria publicada pelo site GlobalMed, são citados 6 malefícios à saúde devido à nomofobia, que é o nome que se dá para as pessoas que são viciadas em celular, sendo os principais problemas psicológicos e distúrbio no sono. Tudo isso gera estresse e soma estresse aos que já estão estressados. É como se fosse os juros compostos do mal, pois a sociedade está trilhando um caminho confuso e volátil, como teorizado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o qual intitulou tal conceito como sociedade líquida. E isso, por si só, já é estressante. O diretor administrativo da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Spinetti, em entrevista para o G1, explica a síndrome do coração partido, que pode ocorrer em eventos de alto estresse, alertando sobre a urgência em buscar socorro caso sinta sintomas como dor no peito, falta de ar, fadiga e sensação de cansaço. Devemos recordar que tais problemas extremos são graduais, no sentido de que não é de uma hora para outra. Em Provérbios 15:13 está escrito: O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Dá a entender que de fato é gradual. Afinal, todos têm dias maus. E essa fala, o espírito se abate, pode ser exemplificado como sendo a depressão, a qual, segundo a matéria da CNN Brasil, o país tem apresentado um aumento na incidência de casos de depressão, apresentando uma pesquisa de 2021, em que 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico médico da doença, sendo necessário ressaltar o que está escrito em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
Ou seja, apesar do cuidado que devemos ter fisicamente, o mais importante é o que não vemos. Por isso, avalie o que tens feito no seu íntimo, o que o seu espírito e a sua mente têm sofrido. Pois, numa sala com 10 pessoas, uma tem ou já teve depressão, sendo que tal doença é apenas uma em várias. Portanto, dê maior valor às dores e enfermidades invisíveis, ao que leva muito tempo para sarar, ao que é eterno. Você pode até estar bem, mas alguém próximo de você não está, e isso pode ser difícil de ver. Essa análise nos leva a perceber que, verdadeiramente, o espiritual influencia o natural e vice-versa. Tal afirmativa fica cada vez mais clara com os avanços científicos, os estudos publicados, o entendimento das escrituras e a própria experiência pessoal. Para concluir este tópico, deixe-me perguntar: qual a rotina do seu coração? Ao que você tem exposto o seu ser? Que cuidado e zelo você tem? O preocupante é que tanto a poluição sonora quanto visual e os dilemas sociais, religiosos e virtuais tendem a piorar, agravando o nosso coração em todos os sentidos, fisiológico, psicológico e espiritual. O que nos leva a perguntar: o que podemos fazer para melhorar essa situação? No início do vídeo, falei de como as nossas ações, comportamentos e desejos são constantemente avaliados e mensurados por nós mesmos e pelos outros, mas esquecemos de analisar a raiz de tudo isso. Nossa tendência é monitorar nosso comportamento enquanto praticamente ignoramos os nossos corações. Afinal, monitorar o coração é um pouco mais complicado e, por vezes, não parece ser divertido. Estabelecidas as definições do coração e a sua importância, vejamos o significado de rotina, que é caminho utilizado normalmente, hábito de fazer algo do mesmo modo, sequência dos procedimentos, costumes habituais, rota habitual. Estudos mostram que uma rotina pode trazer diversos benefícios à saúde mental, gerando previsibilidade para o seu corpo e mente, podendo diminuir o nível de estresse do dia a dia. Somando a isso, vamos relembrar a fala do cardiologista Roberto Khalil. O estilo de vida é a maior ameaça à saúde na atualidade. As pessoas não fazem exercício, o estresse é constante no dia a dia, e elas não se preocupam com a saúde. Apesar de parecer complicado e nada divertido, existem motivos de sobra para monitorar e cuidar da nossa intimidade mais profunda. E, como já ouvimos, atingem todas as áreas das nossas vidas, não só por ser de suma importância, mas também por estarem entrelaçadas. Em apenas 2 pesquisas no Google, utilizando as palavras inimigo do coração e como cuidar do coração, rapidamente recebemos uma enxurrada de informações que seguem um raciocínio semelhante, sendo alimentação, sedentarismo, vícios e estresse os principais vilões, ou seja, a rotina do seu coração. Caso tenha ficado confuso, vou elucidar. A rotina do seu coração é os seus hábitos cotidianos, tanto do trabalho, deveres e compromissos, quanto ao que você se expõe para o mundo e para o lazer. O profeta Jeremias escreveu algo muito interessante no capítulo 17, versículos 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Isso nos dá uma maior visão do que já ouvimos até agora, que o coração pode nos sabotar, fingir e iludir. Certamente, você já deve ter pensado muita coisa agora, como aquela paixão que te fez mal e iludiu, o dia que pensava que estava tudo bem com o seu corpo, mas recebeu algum diagnóstico ruim. Ou quando pensava que se conhecia, mas percebeu que estava errado. E, com isso, Jeremias questiona: quem é capaz de compreender o coração? Por inúmeras vezes, fazemos essa mesma pergunta, pois nos vemos perdidos em nós mesmos, sem saber o que precisamos e até mesmo sem saber o que queremos. Mas logo em seguida a resposta é apresentada: o Senhor é capaz e é Ele quem sonda o coração. Portanto, precisamos ficar atento ao nosso coração e pedir ao Senhor para nos ajudar a monitorá-lo e discerni-lo. São coisas invisíveis, porém reais.
A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo publicou em agosto deste ano um breve texto sobre os inimigos invisíveis do coração. Compilarei as informações desse texto com as dicas publicadas pelo Oswaldo Cruz em seu site, intitulado de Hábitos para manter a saúde do coração. Número 1. Cuide da alimentação. Reduzir a ingestão de açúcar e controlar o colesterol evitará que se formem placas de gorduras nas artérias, o que pode provocar um endurecimento dos vasos, a chamada aterosclerose. Assim como a poluição visual e sonora, a alimentação é uma das grandes preocupações para a saúde atual. Não à toa que a nutrição é apelidada de a medicina do futuro. Para o psicológico, o cuidado se mantém. Atente-se para o que tem consumido durante o dia, principalmente na internet. O mundo virtual é tão maravilhoso como perigoso. Irei citar um trecho da matéria, quando a rede social deixa de ser um prazer e se transforma em dor, do G1. A comparação da sua vida com o que você vê nas redes de outras pessoas é uma constante. Estética, viagens, vida social, tudo te leva a se sentir inferior. Você começa a buscar a felicidade que está na sua timeline e deixa de enxergar as alegrias que tem na sua vida real. Nunca se esqueça que, por mais injusta e cruel que pareça, a vida é única, formosa, bela, gentil e alegre. Alimente-se disso, traga à memória aquilo que te dá esperança. 1 Samuel 16:7 se encaixa perfeitamente nesse contexto. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O mundo virtual e as interações sociais normalmente são cheias de máscaras, filtros e performance. Toda essa vaidade, para o Senhor, não tem valor. Entenda que Deus vê e deseja sondar o coração justamente por ser a intimidade mais profunda da pessoa. Some o seu cuidado com a alimentação física e psicológica ao que a Bíblia instrui, tendo uma vida de busca, oração, adoração e leitura da palavra. Alimente-se das coisas que vêm do céu. Ele te renovará as forças, o amor e a esperança. Número 2. Cuide do seu peso. Quando alguém está acima do peso, o coração fica mais espesso e precisa de mais força para bombear o sangue. Além disso, o acúmulo de gorduras provoca obstrução das artérias, o que dificulta a passagem do sangue, podendo causar doenças cardiovasculares e, até mesmo, infarto. Algo similar acontece com o emocional, como a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. O Ministério da Saúde define como um distúrbio emocional, com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Os excessos prejudicam a saúde como um todo. Aprenda a desabafar, a relaxar e desacelerar, a jogar para fora tudo que tem te causado mal. O mesmo vale para a vida com Deus. A obesidade espiritual é o modo de vida em que o cristão somente se alimenta. Recebe e ouve as palavras vindas do altar de Deus, pede oração e suporte dos irmãos, mas não se doa, não compartilha o que o Espírito Santo tem falado em seu íntimo. Entrega nenhuma palavra de vida para os que estão ao seu redor, se comportando como um sanguessuga. É um equilíbrio que devemos buscar e aperfeiçoar, se alimentando bem e tendo cuidado para não reter o que não convém. Equilíbrio esse que Jesus nos incentiva a ter em Mateus 10, versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O salmista também diz algo a respeito no capítulo 139 e versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O Rei dos Reis é capaz de nos avaliar e ajudar a evitar os exageros e as escassezes. Número 3. Pratique exercícios físicos. A prática de atividades físicas melhora a saúde do coração e dos vasos sanguíneos, que, inclusive, estimula a criação de novos vasos, promovendo uma melhora na pressão arterial. Também ajuda na diminuição da glicose, risco de trombose, reduz a inflamação no sangue e fortalece o sistema imunológico.
Para o cristão, a atividade física é um momento bastante oportuno para a contemplação, meditar na palavra de Deus, cuidar do templo do Espírito Santo e aprender sobre leveza e esforço que precisa fazer. Em Ezequiel 36, 26 e 27, o Senhor diz: Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo as minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Através da dedicação, toda dureza, insensibilidade, frieza e preguiça serão eliminados. Saiba que Deus tem total interesse em te dar vida, e vida em abundância. Quando me perguntam o motivo de eu ser cristão, uma das respostas que eu tenho é que eu não conheço nada mais divertido e empolgante do que estar com o Senhor. Esse estilo de vida transborda por todo o nosso ser. A mente que o diga, pois uma vida não sedentária reduz o estresse, aumenta a sensação de bem-estar, melhora o humor, a capacidade intelectual, a memória, a qualidade do sono, a autoestima e aumenta a produtividade. Número 4. Evite o estresse. O conselho que o salmista dá no capítulo 37, versículo 8 é fantástico. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Segundo a SOCESP, isso é real. O médico Khalil Douailib, professor titular de psiquiatria da Universidade de Santa Amaro, apresentou um estudo que deixa claro que o manejo do estresse e o tratamento da depressão, bem como da ansiedade e do pânico, contribuem para a redução da ocorrência de eventos cardiovasculares. Os riscos são concretos, uma vez que os problemas de origem mental estão associados a situações comprovadamente ameaçadoras para o coração. O mesmo apresentou um dado de que as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada apresentam um risco 30% maior de ter uma doença cardiovascular. Vale observar que existem profissões extremamente estressantes. Médico, TI, professor, policial e líderes religiosos estão entre as 10 profissões mais estressantes do mundo. Portanto, dê ouvidos ao apóstolo Paulo em Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E também é o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tenha um olhar diferente durante o seu dia a dia. Veja como o mundo e as pessoas são interessantes. Você tem motivos para ser grato. Reconheça que por trás de todo problema há uma solução. Número 5. Acabe com os vícios. Não há como deixar de falar do tabagismo, tanto do cigarro quanto do vapor, narguilé, drogas e afins. Além de causar problemas respiratórios e oncológicos, o tabagismo também é um dos responsáveis por potencializar os riscos de doenças no coração. Mas sabemos que existem incontáveis vícios, pois a palavra significa falha ou defeito. Para o dicionário Aurélio, a definição de vício é tornar mal, pior, corrompido ou estragado, alterar para enganar, corromper-se, perverter-se, depravar-se. Surpreso com a definição de vício? Eu também fiquei. Nesse caso, o vício, por natureza, é ruim e claramente um assunto muito extenso, mas vale a pena pontuar algumas coisas. Como aqui já citamos, a nomofobia, o nome que se dá para as pessoas que são viciadas em celular. A companhia de cibersegurança, a NordVPN, mensurou em janeiro desse ano o tempo em que o brasileiro gasta na internet e, de acordo com os dados da pesquisa, a população brasileira passa, em média, 4 dias inteiros por semana totalmente conectada. Isso seria equivalente a 197 dias por ano, o que representa 54% do tempo de vida da pessoa. Esse excesso de entretenimento já tem refletido negativamente na sociedade, principalmente porque o Brasil é o segundo país que mais passa tempo na internet e também o terceiro que mais usa as redes sociais, o que tem gerado inúmeros debates e preocupações para os profissionais de saúde, em especial para os psicólogos e pedagogos, pois está afetando o desenvolvimento da escrita, a habilidade de socializar, a atenção que fica dispersa e gera crise de identidade.
Além do tabagismo e internet, outros vícios comuns são bebida alcoólica, sexo, drogas ilícitas, pornografia, jogos digitais, apostas, medicamentos, compras, trabalho e compulsão alimentar. Em 1 Coríntios 6,12 está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Empiricamente, provamos que o vício, de fato, é escravidão. Aproveitando o assunto, quero ressaltar também os ídolos, que nos tiram a liberdade e nos dominam, não somente os ídolos de estátua, mas também os de carne e os falsos deuses. Quando falo de ídolos de carne, me refiro às pessoas que são idolatradas. Por vezes, sem perceber, idolatramos celebridades, seja cantores, autores, dançarinos, escritores ou atores, tanto de filmes quanto de séries, doramas, livros, animes, entre outros. Líderes religiosos, como pastores, padres, apóstolos ou aquele irmão mais maduro. Ou mesmo políticos, cônjuges, aquele crush, animal de estimação, pais e até mesmo os próprios filhos. Já os falsos deuses é tudo aquilo que pode ser endeusado, seja coisas abstratas ou não. O maior de todos é o dinheiro. Permitir que ele direcione e comande a nossa vida. O dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro é. Como pode ver, isso é muito sutil, tanto que até mesmo os nossos sonhos, projetos, propósitos, planos, trabalho e hobby podem ocupar esse lugar no nosso coração sem que percebamos. Quero ressaltar também os sentimentos, algo que tem me preocupado muito esses dias. Muitos têm idolatrado o que sente, afirmando que se eu sinto isso, se eu sinto que sou assim, então eu sou, e é isso. Estão baseando as suas próprias identidades no que sente. Isso gera um grande problema, pois os sentimentos são temporários e instáveis. Sabe aquele conselho popular que diz: siga o seu coração? Pois é, não faça isso. Caso você não concorde comigo, basta observar quantas pessoas têm tido crise de identidade, justamente por estarem se firmando em algo que é passageiro e, consequentemente, falso. Lembra da fala de Jeremias sobre o coração ser enganoso? Pois é exatamente isso. Além do mais, o único que deve ocupar esse lugar de devoção no nosso coração é o Senhor. Como bem colocado por Jesus em Mateus 22:37, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Afinal, ele não nos escraviza. Pelo contrário, a liberdade está nele. Gálatas 5:1 afirma isso. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Apenas para meditação interna, eu lhe pergunto: o que tem dominado o seu coração? Qual tem sido o seu foco? O que tens proporcionado para o seu coração? Número 6. Tenha boas noites de sono. Este tópico bate diretamente no que ouvimos na recomendação para evitar o estresse e para cuidar do peso, onde discorremos sobre desacelerar e a síndrome de burnout. Para falar a verdade, todos os pontos estão interligados. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 41 e 42, contém um evento famoso, onde Marta freneticamente trabalhava e Maria havia feito uma pausa para contemplar. E então, Marta questiona essa atitude. E Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A diligência no trabalho é incontestável, porém, é necessário descansar também. Voltando para o estudo conduzido pelo médico Khalil Duailib, ele afirma que quem tem insônia e dorme por volta de 6 horas por noite corre um risco 30% maior de desenvolver hipertensão no comparativo com pessoas com sono normal. Já quem tem insônia e dorme menos de 5 horas por noite enfrenta um risco 520% maior. De acordo com os dados da OMS, cerca de 40% da população global tem alguma dificuldade para dormir. No Brasil,
O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística mostra que o índice nacional é até maior, mostrando que 65% dos brasileiros afirmam ter uma baixa qualidade de sono. Essa falta de descanso tem inúmeras explicações: estresse, vício, depressão, ansiedade, barulho, excesso de luz, má alimentação, como o consumo de álcool, de cafeína e o sedentarismo. Todos assuntos que abordamos até então. O princípio do Shabbat, que significa descanso e desconexão, não deve ser negligenciado. Percebe como tudo faz sentido? De qualquer forma, ouça o que o Mestre diz em Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O sétimo e último tópico pode parecer previsível e clichê, mas sua importância é indiscutível. Número 7. Procure ajuda. O livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 5, explica que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Mais à frente, há outro conselho ainda em Provérbios, no capítulo 21, verso 2, que diz: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. O nosso coração é enganoso, sim, não conseguimos sondá-lo e, por isso, não devemos confiar em nós mesmos. Ou seja, precisamos de ajuda, precisamos das pessoas, precisamos de Deus. Todas as matérias que citamos aqui aconselham o mesmo. A SOCESP, sobre os inimigos invisíveis do coração, diz: falamos de doenças que merecem máxima atenção, apoio e tratamento médico especializado. Do mesmo modo, o Oswaldo Cruz, sobre os hábitos para manter a saúde do coração, diz: converse com seu cardiologista, realize os exames preventivos. Ao se tratar de saúde e bem-estar, preconceitos são dispensáveis. Não tenha receio em buscar ajuda e nem deixe os estereótipos, opiniões e ideias generalizadas te impedirem. Corra atrás de solucionar os seus problemas. Essa é a única forma deles sumirem. Busque ajuda médica, mesmo que seja profilático. Marque uma consulta com um psicólogo, mesmo que seja só para conversar. E se aproxime de Deus, mesmo que seja apenas para adorar. Para uma conclusão de retomada, vamos recapitular um dos primeiros versículos que explanamos, Provérbios 15:13. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu disse para não seguir o coração, mas ouça-o. Ouça o seu coração para entender e compreender o que tem acontecido com ele, para saber como você realmente está. Muitos dizem que essa geração é frágil. Preste atenção, sinta, ouça e olhe em volta os discursos sobre gatilhos, sobre como uma única palavra ou atitude desregula e abate alguém. Entenda que eu não estou menosprezando as dores de alguém. Eu quero te mostrar como um coração frágil, lembre-se de todos os sentidos e a profundidade dessa palavra, pode afetar a vida. Ou seja, um coração forte é a sanidade para encarar a vida como ela é. Acrescentando em tudo que ouvimos, o coração alegre, saudável, destemido, leve, desestressado, em forma, bem alimentado, com bons hábitos, forte, descansado e com apoio, certamente todo o corpo, alma e espírito terão a mesma compostura. E aí, tranquilo? Eu sou Thales Diamantino e esse é o canal Ouviremos. Como vocês puderam ver nesse primeiro vídeo, o vídeo de estreia, eu falei sobre algo que Deus colocou no meu coração já tem um bom tempo. E me instruiu a estar abrindo esse canal com esse estilo mesmo, com esse nome mesmo e nessa pegada de documentário. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade para expressar sua opinião nos comentários, nos likes e compartilhando com quem você quiser. Serão lançados esses vídeos todo dia 20, uma vez por mês mesmo. Então já grava a data e já se inscreve no canal. Caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto que abordamos aqui, eu recomendo assistir a nova geração de idiotas do canal Elementar e a pregação O Poder do Interior do Luciano Subirá. Aqui a gente falou um pouco mais superficial, mas não deixando de se aprofundar muito. Porém, cada tópico, como vocês puderam ver,
É muito extenso, dá para falar muita coisa sobre isso, mas tentei ser um pouco mais dinâmico e deixar com que vocês mesmos estejam à vontade para estar buscando e se aperfeiçoando mais. Então, espero não só que você tenha gostado desse vídeo, como também tenha te abençoado. Ficarei muito feliz em saber o que achastes. E, se Deus quiser, nos vemos mês que vem. Este artigo foi escrito e narrado por Thales Diamantino, revisado por Neucifran Lins, Bruno Santana e Augusto Céspedes, e produzido pela Agência Diamantino. Os links de todas as matérias e artigo aqui citado estão na descrição.